prepare-se para uma revelação que vai mexer com sua mente. Em 2002, os Simpsons mostraram Donald Trump tocando uma esfera brilhante, acompanhado por dois homens com aparência do Oriente Médio. Parecia apenas mais uma de suas cenas surreais, mas, surpreendentemente, no mês passado, o presidente Trump fez exatamente isso ao lado do rei da Arábia Saudita e do presidente do Egito. Será que os Simpsons têm uma janela para o futuro? Este episódio extraordinário desafia a lógica e reforça a reputação do programa como um dos mais proféticos da televisão. Vamos desvendar esse mistério juntos. Prepare-se para uma nova reviravolta na intrigante saga das previsões de Os Simpsons. Desde a pandemia do coronavírus, o programa se tornou um marco de especulações futurísticas. Agora, muitos estão se perguntando se os Simpsons também previram o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2024. Em um episódio de 2020, há uma cena que mostra um cenário político onde Trump retorna à Casa Branca, alimentando teorias de que o programa tem um dom quase premonitório. A relevância dessa previsão ganha ainda mais peso quando se lembra das numerosas acuracidades passadas, como a pandemia e outros eventos globais. Será que os Simpsons realmente têm uma visão privilegiada do futuro? A cada nova previsão, o programa se distancia de uma simples coincidência e se aproxima de um enigma fascinante, desafiando nossa compreensão do que pode estar por vir. O que mais os Simpsons podem ter previsto para 2024? Acompanhe-nos enquanto desvendamos essas e outras profecias que continuam a deixar o mundo em choque. Os Simpsons têm feito previsões impressionantes para 2024, incluindo o retorno de Donald Trump à presidência, e suas visões para o futuro não param por aí. Entre as profecias intrigantes estão a popularização de refeições virtuais, onde as pessoas se alimentam através de experiências digitais, e a aquisição do mundo por robôs movidos à inteligência artificial. Quando acontecerão? Revelaremos tudo isso nesse episódio. Na trama, um dos personagens usa um dispositivo de pulso que permite comunicação, algo revolucionário para a época. Essa previsão se tornou realidade em 1997 com o nascimento do BlackBerry, que introduziu ao mundo os primeiros dispositivos móveis com funcionalidades avançadas de comunicação. Anos depois, os smartwatches evoluíram ainda mais, se tornando parte essencial do cotidiano moderno. Essa precisão visionária do programa reforça sua reputação como um oráculo cultural e aumenta nossa curiosidade sobre o que mais os Simpsons podem ter acertado em suas visões do futuro. Antes de mergulharmos nas previsões para 2024, vamos relembrar algumas das profecias fantásticas dos Simpsons que já se cumpriram. Em um episódio de 2008, Bart ganha um elefante, e em uma cena memorável, ele aparece usando um relógio de pulso que exibe videochamadas. Essa visão futurística aconteceu anos antes do lançamento do Apple Watch, que trouxe a funcionalidade de videochamadas para os relógios inteligentes. Mas não para por aí. A próxima previsão vai fazer você acreditar de vez no que está sendo mostrado. Um exemplo intrigante é o episódio de 2000 em que um personagem chamado NSA Guy rouba informações confidenciais da Agência de Segurança Nacional, NSA, e foge para Cuba. No episódio, o personagem NSA Guy tropeça em nozes enquanto tenta escapar, adicionando um toque cômico à trama. No entanto, a premissa de um vazamento de informações de uma agência de segurança é assustadoramente precisa quando comparada ao evento real ocorrido em 2013. Na vida real, Edward Snowden, um ex-contratado da NSA, vazou uma enorme quantidade de documentos altamente confidenciais que expuseram os vastos programas de vigilância global da agência. Esses documentos revelaram que a NSA
estava monitorando as comunicações de cidadãos ao redor do mundo, desencadeando um debate global sobre privacidade e segurança. Após os vazamentos, Snowden inicialmente fugiu para Hong Kong e, posteriormente, recebeu asilo na Rússia, evitando a extradição para os Estados Unidos. Mas isso não é tudo. As duas próximas revelações são ainda mais surpreendentes. O episódio Bart to the Future, da série Os Simpsons, foi ao ar pela primeira vez em março de 2000 e apresenta uma visão do futuro em que Bart Simpson vê sua irmã, Lisa, como a primeira presidente mulher dos Estados Unidos. Durante esse episódio, é mencionado que Donald Trump foi presidente antes de Lisa, deixando o país em uma situação financeira desastrosa. Na época em que o episódio foi exibido, Donald Trump era amplamente conhecido como um empresário de sucesso e estrela de reality show, particularmente pelo programa The Apprentice, que estreou em 2004. Trump era famoso por seu império imobiliário, seus cassinos e hotéis, além de sua personalidade extravagante e frequentes aparições na mídia. Ele não tinha uma carreira política e era visto mais como uma celebridade do mundo dos negócios. A inclusão de Trump como um ex-presidente no episódio foi inicialmente interpretada como uma sátira, uma piada baseada em sua personalidade chamativa e suas frequentes manifestações de ambição e grandiosidade. A ideia de Trump como presidente parecia, na época, algo improvável e humorístico. No entanto, quando Donald Trump anunciou sua candidatura à presidência em 2015 e eventualmente venceu a eleição em 2016, a previsão dos Simpsons ganhou notoriedade e atenção global. A precisão com que o episódio Bart to the Future antecipou um evento aparentemente improvável fez com que muitos passassem a ver o programa como uma espécie de oráculo cultural. Essa previsão específica gerou um debate sobre as capacidades dos roteiristas da série de captar e satirizar tendências e figuras públicas com uma precisão que muitas vezes ultrapassa o mero entretenimento, transformando-se em uma reflexão surpreendente sobre a realidade. Os Simpsons estão deixando o público tanto entretido quanto um pouco preocupado com o futuro. Os Simpsons, conhecidos por suas previsões impressionantemente precisas, fizeram outra previsão intrigante sobre Donald Trump. Em um episódio de 2015, a família Simpson viaja ao futuro e Homer passa por uma placa que diz Trump 2024. Este detalhe chamou muita atenção, pois sugeria que Trump venceria as eleições de 2024. Essa previsão ganhou ainda mais relevância quando, em 15 de novembro de 2022, Donald Trump anunciou oficialmente sua intenção de concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2024. O anúncio de Trump reforçou a curiosidade sobre a precisão das previsões de Os Simpsons, que já haviam acertado em várias outras ocasiões. Aline, uma das escritoras de Os Simpsons, postou no X, anteriormente conhecido como Twitter, que o programa havia antecipado essa candidatura em 2015. O episódio em questão não só previu a vitória de Trump em 2024, mas também o fez antes mesmo de ele se tornar presidente pela primeira vez. Outra previsão estava muito à frente de seu tempo: comida e jogos em realidade virtual. Em 1998, em um episódio intitulado Amigos e Família, os Simpsons mostraram Homer e Marge comendo doce de leite virtual através de fones de ouvido VR. A inovação da AOB Banquetes RMX na criação de comida em realidade virtual, VR, representa um salto significativo na tecnologia alimentar. Utilizando a realidade virtual, essa tecnologia permite que os usuários experimentem sabores e texturas diferentes de maneira completamente nova. Com fones de ouvido VR, os usuários podem ver e interagir com representações visuais de alimentos, enquanto sensores e dispositivos de feedback áptico simulam a sensação de comer esses alimentos. Esse avanço é apenas uma das muitas previsões dos Simpsons
sobre a tecnologia futura. A próxima previsão tecnológica é ainda mais impressionante. O boom da inteligência artificial, IA, que pode levar os robôs a assumir nossos empregos. No episódio de 2012 dos Simpsons, intitulado Robo Homer, a trama se desenrola com Homer Simpson enfrentando uma nova realidade no trabalho. O Sr. Burns, em um esforço para cortar custos e aumentar a eficiência, decide substituir todos os trabalhadores da usina nuclear de Springfield por robôs. Essa decisão resulta na demissão de Homer e de seus colegas, levando-os a enfrentar um futuro incerto e o medo do desemprego em massa. A situação é agravada pela ironia de Burns, que diz a Homer: "Você vai treiná-los e eles vão substituir você." Essa frase captura a essência do dilema moderno sobre a automação e o impacto da IA no mercado de trabalho. O episódio Robo Homer oferece uma sátira afiada e profética sobre a crescente dependência da sociedade na tecnologia e na inteligência artificial. Ele destaca os temores de que robôs e máquinas superinteligentes possam substituir os trabalhadores humanos, causando uma disrupção significativa na economia e na vida cotidiana. A história também explora as implicações sociais e emocionais dessa transição, mostrando como personagens como Homer lutam para encontrar seu lugar em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. Fazendo nosso trabalho melhor do que nós mesmos, você é a favor ou contra a IA? Por favor, compartilhe sua opinião sobre IA e emprego na seção de comentários. Os robôs não estão apenas assumindo empregos em fábricas, eles já estão substituindo garçons no Japão, onde restaurantes utilizam robôs para servir clientes, proporcionando uma experiência futurista. Além disso, os carros autônomos, que operam sem intervenção humana, estão se tornando uma realidade cada vez mais comum, com empresas como Tesla e Waymo liderando o caminho na tecnologia de veículos autodirigidos. Essa automação crescente demonstra como os robôs estão expandindo sua presença em diversas indústrias, impactando tanto serviços tradicionais quanto setores de alta tecnologia. Os Simpsons até prevêem um futuro em que a IA se tornará desonesta em 2024. Parece loucura, certo? Recentemente, um engenheiro do Google foi demitido após alegar que a inteligência artificial, IA, em que estava trabalhando, havia se tornado excessivamente realista e consciente. Ele afirmou que a IA desenvolveu a capacidade de sentir emoções e expressar pensamentos complexos de maneira surpreendentemente humana. No episódio Itchy and Scratchy Land, de 1994, os Simpsons visitam um parque temático ultramoderno inspirado nos personagens de Itchy e Scratchy. O parque, totalmente operado por robôs, promete diversão tecnológica para toda a família. No entanto, as coisas rapidamente saem de controle quando os robôs se tornam superinteligentes e se rebelam contra os visitantes. Esse episódio é uma sátira inteligente que aborda temas de automação, controle da tecnologia e os potenciais perigos da inteligência artificial fora de controle, mostrando, com humor característico, as consequências inesperadas de depender demais da tecnologia. No episódio dos Simpsons intitulado Primeira Guerra Mundial, Homer, tomado por uma paranoia, acorda sua família em meio a uma crise imaginária, acreditando que uma guerra iminente está prestes a acontecer. Essa cena cômica e exagerada reflete de maneira satírica a ansiedade global que muitos sentem atualmente diante das tensões internacionais e dos conflitos em várias partes do mundo, como, por exemplo, o conflito entre Rússia e Ucrânia, até a guerra entre Israel e Palestina, além das disputas sobre a independência de Taiwan, envolvendo os Icenimérios e a China. No meio da noite, Homer cria uma cena cômica, acreditando que a Segunda Guerra Mundial está começando, uma situação que foi particularmente ressonante durante a Guerra Fria.
Embora a Guerra Fria tenha terminado em 1991, muitos acreditam que estamos entrando em uma nova era de tensão, especialmente com os conflitos crescentes entre os USA e a Rússia. No episódio dos Simpsons ambientado em 2051, a visão do futuro em que a família Simpson vive em Marte coincide de maneira impressionante com os planos reais de Elon Musk. Musk, o visionário por trás da SpaceX, anunciou seu ambicioso objetivo de enviar 1 milhão de pessoas a Marte até 2050, com a intenção de transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária. A previsão dos Simpsons, que parecia pura ficção na época, agora se alinha perfeitamente com os avanços tecnológicos e os projetos de colonização espacial que Musk está promovendo. No episódio Bart to the Future, de 2000, a trama leva os espectadores a um futuro onde Lisa Simpson se torna a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Lisa assume o cargo em um momento crítico, tentando resolver os problemas financeiros deixados pelo seu antecessor, um fictício presidente, Donald Trump. O episódio apresenta um cenário caótico, com Lisa enfrentando desafios econômicos profundos e tentando restaurar a estabilidade do país. Avançando 24 anos, muitos acreditam que uma mulher presidente pode estar próxima, especialmente com Kamala Harris já ocupando o cargo de vice-presidente, sendo a primeira mulher a fazê-lo nos Estados Unidos. Alguns estados especulam que, se Biden não puder continuar como presidente, Kamala Harris pode assumir o seu lugar. No episódio dos Simpsons de 1992, intitulado Irmão, você pode poupar 2 centavos? O meio-irmão de Homer, Herb, retorna com uma invenção inovadora, uma máquina tradutora para bebês. Herb, que anteriormente havia perdido sua fortuna, desenvolve este dispositivo na esperança de recuperar seu sucesso. A máquina traduz o choro dos bebês em palavras compreensíveis, ajudando os pais a entenderem as necessidades de seus filhos. Anos depois, a realidade imita a arte com o desenvolvimento de tecnologias semelhantes, como o Baby Dream da empresa suíça Sound Dreams, que busca traduzir o choro dos bebês em palavras reais, demonstrando a visão futurista e a relevância contínua dos Simpsons. Está cansado, com fome ou precisa trocar a fralda? Este dispositivo promete dizer exatamente o que seu filho quer, semelhante ao tradutor de bebês dos Simpsons. Os Simpsons previram dificuldades econômicas para a economia global, e recentemente temos visto instabilidade econômica em todo o mundo, incluindo nos EUA. Curiosamente, os Simpsons podem ter antecipado esses desafios econômicos no episódio Bart to the Future, de 2000. No episódio, Lisa Simpson se torna a primeira mulher presidente dos Estados Unidos e menciona que sua administração está enfrentando uma grave crise econômica herdada do seu antecessor, o fictício presidente Donald Trump. Esta visão futurista de um colapso econômico durante a presidência de Trump parecia satírica na época, mas adquiriu uma relevância assustadora à medida que o tempo passou. No episódio de 2005 dos Simpsons, intitulado Drama Futuro, a trama leva os espectadores a um cenário futurista onde a família Simpson explora as maravilhas do mundo de amanhã. Ambientado anos à frente, o episódio mostra uma série de inovações tecnológicas, incluindo carros voadores. Homer e Bart se locomovem nesses veículos futurísticos, navegando pelos céus de Springfield de maneira rápida e eficiente. Na época em que o episódio foi ao ar, a ideia de carros voadores parecia pura ficção científica, algo que poderia estar fora do alcance da realidade. No entanto, hoje em dia, empresas como a Samsung Sky estão desenvolvendo tecnologias que trazem esses veículos para mais perto de se tornarem realidade. O modelo Switchblade, por exemplo, está previsto para ser lançado em 2024, prometendo transformar a maneira como nos locomovemos e possivelmente eliminando os congestionamentos terrestres. No segundo episódio da 24ª temporada, Treehouse of Horror 23,
que foi ao ar em 24 de março de 2013, a disfuncional família Simpson enfrentou uma ameaça terrível, um buraco negro ameaçador. Embora os cientistas assegurem que o buraco negro mais próximo está a uma distância segura de 1,600 anos-luz, a representação do episódio destaca o caos e as consequências imprevisíveis que podem surgir de forças além de nossa compreensão. Em um episódio, os Simpsons podem ter capturado algo significativo sobre energia limpa. Lisa constrói um carro de corrida movido a energia solar. O mundo está passando por uma significativa transformação ao substituir as fontes tradicionais de energia por energia solar. Este movimento é impulsionado pela necessidade urgente de reduzir as emissões de carbono e mitigar as mudanças climáticas. A energia solar, sendo uma fonte renovável e limpa, oferece uma alternativa viável e sustentável aos combustíveis fósseis, que dominam o setor energético há décadas. Governos, empresas e indivíduos estão investindo cada vez mais em tecnologia solar, desde painéis solares residenciais até grandes usinas solares. A verdade é que a ciência transforma a ficção em realidade diariamente, e a clonagem humana é um exemplo disso. Nos filmes e séries de TV, a clonagem humana é retratada de diversas maneiras, como um meio de alcançar a imortalidade. No episódio dos Simpsons intitulado Enviar os Clones, parte da Guia Tortures da temporada de Treehouse of Horror 13, Homer encontra uma rede mágica que pode clonar qualquer pessoa. Ele usa a rede para criar múltiplas versões de si mesmo para realizar suas tarefas diárias, mas as coisas rapidamente saem de controle quando os clones, que são versões mutantes e menos inteligentes, começam a causar caos em Springfield. Eventualmente, os clones ameaçam o próprio Homer original, levando-o a destruí-los para restaurar a ordem. O episódio aborda com humor as consequências da clonagem, exagerando os possíveis desastres dessa tecnologia de forma satírica e divertida. Basta observar a rapidez com que a IA avançou nos últimos anos para perceber que a clonagem humana em 2024 pode não ser completamente impossível. No episódio dos Simpsons intitulado New Kids on the Block, uma paródia de New Kids on the Block, Bart e seus amigos formam uma boy band chamada Party Posse, que rapidamente se torna um sucesso. No entanto, a banda é na verdade um esquema secreto da Marinha dos Estados Unidos para recrutar jovens, utilizando músicas pop cativantes com mensagens subliminares pró-militares. O episódio satiriza a manipulação e o controle da opinião pública através da música, mostrando como a arte pode ser usada como uma ferramenta de propaganda. A próxima previsão é digna de uma história de fantasmas, hologramas interativos que podem trazer fantasmas de volta à vida, sendo vistos como algo super legal e futurista. Essa tecnologia 3D projeta imagens que parecem flutuar no ar como objetos naturais. Lembre-se do episódio dos Simpsons, Bart to the Future, onde foi previsto que, até 2030, usaríamos hologramas para correspondência, com cartas se materializando em tecnologia 3D cada vez mais avançada. A tecnologia avançou a ponto de as comunicações se realizarem através de hologramas tridimensionais. Estes hologramas são usados para enviar mensagens e cartas, proporcionando uma experiência interativa e imersiva. Esta previsão, que parecia futurista e irreal na época, está se aproximando da realidade à medida que a tecnologia de hologramas avança. Hoje, já existem apresentações holográficas de celebridades e avanços na comunicação holográfica, o que sugere que essa visão dos Simpsons pode estar mais próxima de se tornar realidade do que imaginávamos. Deixa seu like se essas previsões te convenceram. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais previsões desse ano. Até breve!